de volta aqui na TNH1 TV, canal 26 da NET, com o programa Saúde e Você. Hoje você já sabe que o tema é muito especial. Entrevistamos aqui o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Informações importantes. Doutor, no bloco anterior a gente falava sobre amor, sobre dedicação, transplante. É comum, doutor, uma pessoa doar um rim hoje em Alagoas? Bem, existem dois tipos de transplante, né? O doador não vivo e o doador vivo. Antigamente chamava doador cadáver. Esse doador não vivo é muito utilizado no sul do país. É aquele doador que está na UTI, que está em coma e que normalmente nos hospitais tem um comitê que organiza a retirada desse rim doador para o rim do paciente. Mas, infelizmente, Maceió ainda não está bem organizado. Hoje nós temos o menor índice de transplante renal do Brasil, está indo em Alagoas. Com relação ao doador paciente vivo, esse hoje é utilizado. Nós lá do Hospital Vida, sempre, todo mês, a gente tem um transplante. A gente tem uma parceria com o Hospital Chama, de Arapiraca, onde a gente desenvolve já há muitos anos essa relação com o transplante. A gente prepara o paciente, normalmente são uns 50 exames, né? Nós preparamos o paciente, a histocompatibilidade, a gente escolhe sempre 2, 3 pessoas da família, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, começa a fazer os exames e aquelas células, aquela histocompatibilidade mais parecida é aquele provável doador. Então a gente manda para Arapiraca, eles realizam o transplante com sucesso. Hoje o transplante não é aquela ideia tão complicada que se tinha, hoje o transplante é muito simples, a técnica é bem desenvolvida. Nós temos sucesso também com os medicamentos, o governo libera o medicamento gratuitamente, são medicamentos caríssimos, né? E os pacientes estão muito bons. Hoje eu tenho até eu tenho 2 pacientes, um de 27 anos e o outro de 28 anos transplantado. Então, vivem muito bem, né? Pega o seu medicamentozinho. Agora, tem um certo controle, porque ele tem que tomar medicamento para o resto da vida. O começo chega a tomar 15 comprimidos por dia. Após uma relação sexual, as pessoas comentam muito isso, e eu queria que o senhor esclarecesse aí para o assinante. É mito ou é verdade que urinar faz bem? Olhe bem, com relação à infecção urinária e a tomada de líquido, se ele já está com infecção urinária, é importantíssimo ele tomar muito líquido. Agora, não tem nada a ver você tomar muito líquido para não ter infecção, certo? É uma relação diferente. Por quê? Porque quando você tem infecção urinária, você está cheio de bactérias. Quanto mais você urinar, você vai eliminar aquelas bactérias. Então, mesmo tomando antibiótico, você toma muito líquido, qualquer tipo de líquido. Com relação à infecção urinária, o que a gente nota no dia a dia do consultório, na literatura também, é que as mulheres são mais propícias a ter infecção urinária, chegando muitas vezes a 5, 6 vezes a mais do que o homem. O que acontece? O homem, a uretra do homem é alongada. Então, para se ele ter infecção urinária, é muito mais difícil. É difícil você pegar um homem com infecção urinária, né? Até porque não tem outro acesso parecido como o da mulher. O que acontece com a mulher? A mulher, além de ter uma uretra pequena, a uretra da mulher é bem pequenininha, quer dizer, o comprometimento de infecção é muito maior. A uretra fica junto da vagina. Ali é um complexo, onde você vê a vagina no meio, você vê o ânus do lado direito e a uretra no lado esquerdo. Então, o que a gente sabe é que muitas vezes existe contaminação. As mulheres que têm algum tipo de germe, alguma bactéria, principalmente o Escherichia coli, que é muito comum, por ser tão junto, por ser está tão ligado, a probabilidade daquela bactéria se desenvolver também na uretra é muito mais fácil. Da mesma forma que infecção também na relação anal, né? Então, o que a gente preconiza a todas as mulheres que têm infecção urinária? E até para todas as mulheres em comum. Após cada relação sexual, urinar. Você elimina qualquer possibilidade de qualquer germe entrar, né? Porque o ato sexual, muitas vezes, não é que você transfira a infecção para a mulher, mas o ato sexual, muitas vezes, você traumatiza, aquilo vira um processo inflamatório e muitas vezes vira uma infecção urinária também. Doutor, esse líquido precioso, que é a água, né? Coisa boa. Evita cálculo renal? Evita muito, né? Hoje se sabe que o cálculo renal é um processo hereditário.
Tanto é que quando você tem um paciente que tem pedra nos rins, né, o cálculo renal, você sempre pergunta se tem alguém na família, ele sempre cita que tem um tio, avô, irmão, alguém da família teve um cálculo renal. Porque é uma doença hereditária e por isso é difícil você ter tratamento. Porque você tem um genoma, você tem um cromossoma, você tem um gene defeituoso. Então é difícil você retirar aquele genoma daquele defeito. E o que é que a gente vê o seguinte? O mais provável é o oxalato de cálcio. É um pozinho, é um elementozinho que deveria automaticamente, quando chegasse no rim, retornar para o rim da mesma forma no ato da filtração. Mas acontece o seguinte, por esse defeito congênito, esse oxalato de cálcio, esse pequeno elemento, ele se deposita dentro do rim. Se você é uma pessoa que urina muito, automaticamente aquele elemento, aquela poeirinha, ela vai ser eliminada. A pessoa que urina pouco, ela vai juntando aqueles elementos que pode dar 3 tipos de cálculo. Pode ser um cálculo pequeno, que é 95%, é aquele que dá dor, é aquele cálculo que sai do rim, vai descendo pelo ureter, e então ele obstrui o canal, e aí a dor é muito violenta, tem paciente até que desmaia, a dor é muito forte, né? E tem aquele cálculo médio, é um cálculo acima de 0,5 milímetros, onde esse cálculo normalmente ele não desce, tem que ser feito um tratamento chamado de litotripsia, é uma máquina onde ela fragmenta aquele cálculo, ela vai dissolver aquele cálculo para micro cálculos e aquele microcálculo possa descer. E tem o cálculo coraliforme, que é aquele cálculo grande que você não tem o que fazer a não ser a parte cirúrgica, né? Então são esses 3 elementos. Agora, o mais importante é você trabalhar com a parte preventiva. Qual é a parte preventiva? As pessoas que têm tendência a ter cálculo, ele tem que tomar muito líquido. No mínimo 2 litros de água, 2 litros de líquido por dia. Pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser qualquer coisa, certo? Então, no mínimo 2 litros, isso para fazer a prevenção. E mesmo assim, ele poderá até ter. Outra coisa importante é, anualmente, ele fazer ou um ultrassom, ou um raio-x simples do abdômen, para detectar se a pessoa tem um microcálculo, se já tem um cálculo grande, né? E quando ele tem um microcálculo, aí a gente já entra com bastante líquido. E o pessoal do interior usa muito, que a gente também orienta, chá de quebra-pedra, chá de folha de abacate, todos esses chás são diuréticos. Não é que ele dissolva a pedra, é que como ele é diurético, ele vai fluir muito mais líquido à vontade. É aquela condição que no interior fala muito, água em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso é usado muito no interior, eles usam muito chá e com toda razão. É isso que a gente também até preconiza também. Existe idade certa para a pessoa procurar um nefrologista ou não? Não. O que existe é o seguinte, a partir do momento que você tenha um comprometimento renal, né, ele procure sempre um nefrologista. É bom esclarecer o seguinte, muitas vezes a pessoa confunde nefrologia com urologia. Nefrologista é o médico especializado na parte renal clínica. É a gente que pesquisa doenças, somos nós que pesquisamos o cálculo, somos nós que pesquisamos todas as doenças renais, as nefrites, as glomerulonefrites, as infecções urinárias, a insuficiência renal aguda, essa parte. O nefrologista é o que trabalha com transplante renal. E qual é a parte do urologista? É mais a parte cirúrgica. É ele que retira o cálculo, é ele que trabalha com a próstata. Muitas vezes o paciente vai ao nefrologista com hipertrofia prostática, a gente encaminha para o urologista, porque muitas vezes é a parte cirúrgica, a prostatectomia que tem que ser feita. Então essa é uma diferença, mas para nós só quando tiver, por isso que é importante o paciente passar no clínico. Caso seja detectado algum comprometimento, ele encaminha para o nefrologista. Quais são as novidades que tem na nefrologia hoje? Não tem. A novidade está mais relacionada com a parte mecânica, a parte de hemodiálise, a parte de máquinas, né? Surgiu também hoje, além antigamente se tinha o DPI, diálise peritoneal intermitente. Você fazia pela barriga, onde você fazia o dia todo. Hoje a gente tem o CAPD, é uma diálise muito mais sofisticada, onde o paciente faz em casa à noite. É uma máquina,
onde a gente tem um time, onde na hora que ele vai dormir, a gente liga a máquina, né? Não passa nada pelo sangue, é tudo pela barriga, é pela diálise peritoneal. A gente liga a máquina, passa a noite toda filtrando a solução, retirando, infundindo, retirando, infundindo. De manhã ele fecha e vai trabalhar. É a diálise peritoneal CAPD. Não é muito difundido porque os pacientes normalmente não gostam. Eles gostam mais de hemodiálise porque eles fazem hemodiálise e ficam livres toda noite. Para você ter uma ideia, lá no nosso hospital, nós temos 300 pacientes de hemodiálise e 3 em CAPD. Então, é uma diferença muito grande. Doutor, a gente sempre passa ali na Ponta Verde, é um bairro nobre, né? E a gente passa ali no antigo Sanefron. A gente observa muitas ambulâncias, muitas pessoas carentes, até mesmo pelo SUS, e de repente o senhor dá um presente aos alagoanos. O senhor transforma a Sanefron no Hospital Vida. Eu lembro que o senhor anteriormente tinha falado para mim que o senhor tinha um sonho em ampliar e colocar uma UTI e oferecer à população diversas condições de outras cirurgias. Fale-me do Hospital Vida agora. Bem, naquela época a gente tinha o Sanefron, né? O Sanefron começou pequeno, ali na Ponta Verde, uma área de 700 metros quadrados, onde a gente só fazia hemodiálise. Depois surgiu a oportunidade da gente ampliar. Então, alguns procedimentos a gente colocou, como eco, endoscopia, raio-x, eletrocefalograma, ultrassom, a gente foi ampliando. E a gente chegou à conclusão que naquela área há uma carência muito grande de assistência hospitalar. Você vê o seguinte, hoje qualquer pessoa que tenha qualquer comprometimento, ele tem que se deslocar para a gruta, né? Muitas vezes o HCO, que é um hospital especializado em cardiologia, fica muito distante. Você pegar uma Fernandes Lima com infarto, não sei como você vai chegar lá em cima. Então foi essa a ideia que a gente teve para ampliar. Então a primeira coisa foi surgiu um nome que eu achei um nome muito espiritualizado, um nome muito forte, é o Hospital Vida. E a gente pesquisou, eu até achei que deveria ter outros hospitais Vida, porque é um nome tão bonito, né? Mas a gente constatou que não tem esse Hospital Vida, parece uma coisa chegada para a gente. O Hospital Vida fica onde? Qual o telefone para o assinante saber? O Hospital Vida fica ali na Ponta Verde, é Rua Eliseu Teixeira, 488, lá na Ponta Verde. O telefone é 3214-9700, entendeu? Então, o que acontece? A gente pensou e a gente ampliou. Aí nós montamos agora uma UTI de 10 leitos, aumentamos também, colocamos um centro cirúrgico com 4 salas, sendo 2 para transplante renal e transplante cardíaco, né? Convidamos um grupo de médicos da nossa amizade e do Quilate também aqui de Maceió, de cirurgia plástica. Estamos começando agora, provavelmente por esses dias, a cirurgia plástica, onde tem o Dr. Ronaldo Leão, o Dr. Walter França, Dr. Bebeto, tem o Dr. André Mendonça e o Dr. Joaquim. Então montamos um grupo de cirurgiões plásticos que a gente está montando. E montamos um grupo de cirurgia cardíaca, porque também montamos também a hemodinâmica, onde a gente tem hemodinâmica, colocação de marca-passo, de stent e de cirurgia cardíaca. E nós convidamos também o Dr. Emerson, Dr. Eolo, Dr. Rogério, montamos também uma equipe de cirurgia cardíaca. Colocamos um tomógrafo também, retiramos a parte de raio-x convencional e colocamos todo digitalizado, tudo mais moderno que tem. E estamos agora, em março e abril, inauguramos uma emergência cardiológica. Essa emergência cardiológica vai dar suporte aqui nessa região toda de qualquer comprometimento da parte de cardíaca. Inclusive, nós temos já os cardiologistas, doutor Givago, doutor Rômulo, doutor Adoniran, doutor Luciano, doutor Edécio e doutor Francisco, que é da hemodinâmica. Então, hoje a gente está montando uma estrutura mais relacionada com a parte cardíaca, plástica e nefrologia e urologia. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu não digo um programa, eu digo uma utilidade pública, né? O assinante hoje recebeu, na verdade, várias informações. E eu queria que no final do programa você deixasse uma mensagem para o assinante, para que ele possa manter uma vida saudável. Fique à vontade. Obrigado, Hélio, pelo convite. E aos assinantes eu gostaria só de comentar o seguinte: hoje a possibilidade de fazer prevenção é muito grande, né? Eu acho que a gente não deve esperar que as coisas aconteçam.
A longevidade está aí, a gente tem hoje hoje é discutido, mas é certo, a criança que nasce hoje, ele vai ter 90, 100 anos de vida. Então, isso é importante que todos nós façamos os exames precoces. Todas as pessoas que tenham em casa algum parente que esteja relacionado com alguma doença, é importante que ele faça essa prevenção. Ele procure o médico e faça os exames necessários. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você, assinante. E agora você segue com a programação da TNH1 TV e até o próximo programa.